melhor pendurar no seu pescoço uma pedra de moinho jogando no fundo do mar. Mas vamos deixar essa ameaça de lado, a segunda parte do versículo, e vamos focar na primeira parte do versículo. Jesus fala assim: todo aquele que fizer tropeçar é um pequenino que crê em mim. Pequenino, criança pequena. O texto grego é muito claro. Então, Jesus fala assim: todo aquele que fizer uma criança se desviar da palavra de Deus, ou impedir que uma criança venha até Deus, uma criança, inclusive um bebezinho de colo. Agora, como esse milagre acontece no batismo, eu não vou saber explicar. Eu nem sei como é que eu sou um cristão hoje. Mas esse é o milagre que Jesus faz no batismo. E nós cremos nisso. Por isso que nós trazemos ao batismo crianças, adultos, jovens, enfim, para que esse ato seja completado no batismo. Daqui a pouco nós vamos ler o Apocalipse, o texto do Apocalipse para hoje, em que, lá no final do Apocalipse, Deus fala assim que aqueles que forem salvos, enfim, que entrarem na mansão celestial, têm os seus nomes inscritos no céu. É como se o nosso nome fosse registrado no céu. O nosso nome é registrado no céu quando? No batismo. Então não é que o Arthur não seja filho de Deus, mas é que o nome dele hoje vai ser registrado no livro da vida. Por isso que nós fazemos questão e louvamos a Deus por fazer do batismo esse grande milagre em nossa vida. Então vamos com toda a festividade sempre, como igreja cristã, como pais, como padrinhos, trazer crianças também ao batismo. Porque se Jesus disse que se uma criança pode crer, quem sou eu para dizer coisa diferente? E vamos louvar a Deus hoje também pelo Arthur, que é sendo trazido a esse sacramento, né, pelos pais e pelos padrinhos. Então, antes que a gente faça aqui a cerimônia do batismo em si, eu vou lembrar aquilo que nós já conversamos, né? Vocês, como padrinhos, agora têm alguns compromissos. Quer dizer, não a partir de hoje, né? Desde que vocês aceitaram o convite, né? E todos nós também como padrinhos, tá? Não são só esses aqui. E os compromissos incluem, por exemplo, colocar o Arthur na oração de vocês todos os dias, para que Deus continue do lado dele e dos pais também, para que Deus continue fortalecendo a vida dele, não somente fisicamente, mas espiritualmente. E essa parte espiritual que vem aí grande parte do trabalho, da missão de vocês, junto aos pais. Fazer com que o Arthur, sempre na sua vida, conheça cada vez melhor esse nós cantamos há pouco aqui, esse Salvador Jesus Cristo, esse bom pastor que guia as ovelhas. E quanto mais ele escutar sobre Jesus em casa, quanto mais ele ouvir a palavra de Deus, quanto mais ele for levado, hoje nós temos a escolinha dominical também aqui, a escolinha para as crianças, quanto mais ele se sentir parte desse rebanho de Cristo, mais ele vai gostar do Salvador Jesus. Isso é missão não só dos pais, mas também dos padrinhos. Tá? E fazer de tudo para que ele possa gostar de ser Salvador. Porque o que nós sabemos hoje, fala-se muito em geração Z, né? Dos nascidos lá de 95, 2000 para cá, é uma questão muito séria, porque muitos jovens estão abandonando a fé cristã. Não a igreja, a fé cristã. Nós fazemos o possível, né, com pais e padrinhos, e Deus nos coloca essa responsabilidade, mas Ele não nos deixa sozinhos, Ele nos acompanha em todo esse trabalho. Então, com as orações de vocês, com nossas orações também da igreja, nós queremos fazer com que Deus esteja e caminhe com o Arthur o tempo todo e também com o Salvador Jesus. Se vocês, como padrinhos, querem assumir ou, né, continuar com esse compromisso perante Deus e perante a congregação e a igreja, então respondam, por favor, sim, com a ajuda de Deus. Muito bem. Então nós vamos, eu convido todos a ficarem de pé, nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. E é nessa fé cristã que o Arthur vai ser batizado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de
de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Arthur Manfredi Joanico recebe o sinal da cruz na fronte e no peito, em afirmação do teu resgate por Cristo crucificado. Então, a água está quentinha, tá? É só um pouquinho. Eu te batizo, Arthur, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Pode fazer. O Deus onipotente e Pai do Senhor Jesus Cristo, que te fez nascer de novo e te perdoou teus pecados, te conserve na fé para a vida eterna. Amém. Pai em paz, o Senhor Jesus está com você. Amém. Pronto. Ele estava dormindo, gente. Eu acordei ele. Pronto. Palmas para Deus.